Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre o aumento da produtividade da Justiça cearense após a aprovação de lei que priorizou recursos para o primeiro grau. Veja também, TJCE aprova o projeto de lei que cria vara especializada no combate ao crime organizado. Juizado do Torcedor inicia plantões de 2018. E no quadro Além da Toga, vamos mostrar as habilidades da juíza Tereza Germana com o francês. O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará aprovou o projeto de lei que vai instituir vara especializada em delitos de organizações criminosas, sediada em Fortaleza e com jurisdição em todo o estado. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, conduziu a sessão realizada no dia 1º de fevereiro e destacou que a iniciativa já vinha sendo estudada em razão de demanda dos órgãos de segurança, mas foi acelerada diante do momento crítico que o Estado tem enfrentado com as ações de facções criminosas. A iniciativa, que visa dotar o judiciário de meios mais adequados para agilizar o julgamento de processos dessa natureza, foi aprovada por unanimidade. Com o juízo especializado, além da celeridade processual, a expectativa é de que haja maior integração entre órgãos que atuam na área, como a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, criada no Ceará em 2016, e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, do Ministério Público Estadual. A criação de varas especializadas no combate ao crime organizado foi recomendada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e já foi adotada pelos tribunais de Mato Grosso, Alagoas, Pará, Bahia, Roraima, Santa Catarina e Maranhão. No Ceará, desde 2014, antes mesmo da criação de unidade especializada, já é adotado o regime de julgamento colegiado em ações que envolvem crime organizado. De acordo com o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa, a vara de delitos de organizações criminosas terá titularidade coletiva, sendo composta por 3 juízes de entrância final que decidirão e assinarão em conjunto todos os atos judiciais da unidade. O Juizado do Torcedor tem atuado desde 2012 na resolução de ocorrências registradas nos estádios e no entorno. A unidade, que julga delitos de menor potencial ofensivo, lesão corporal leve e porte de arma ou drogas, já iniciou os trabalhos de 2018. Somente em janeiro foram 5 plantões. Já ao longo de 2017, 55 partidas contaram com a presença do Poder Judiciário. Arena Castelão lotada para mais um jogo entre Fortaleza e Ceará. Nas arquibancadas, a maioria dos torcedores só quer mesmo ver a bola rolando e gol do time do coração. Mas nem todos vão ao estádio com o mesmo propósito e cometem pequenos delitos. Os casos flagrados por policiais militares são levados até a delegacia plantonista e depois encaminhados ao juizado do torcedor. Em 2017, a Justiça esteve presente em partidas de futebol dos campeonatos cearense e brasileiro, Copa do Nordeste e Copa da Primeira Liga. Ao todo, foram realizados 55 plantões e registradas 101 ocorrências. Entre os casos mais comuns estão uso de drogas, furtos de documentos, celulares, cartões de crédito e valores, utilização de artefatos explosivos e prática de cambismo. A estrutura da unidade é composta por juiz, promotor, defensor público, oficial de justiça e 2 servidores. Em jogos de grandes proporções, como os clássicos, pode haver até 2 magistrados plantonistas. Essas condições permitem que a maioria dos casos seja solucionada no próprio local. A gente se esforça, depende do sistema. Às vezes o sistema impacta e nós não conseguimos extrair a certidão negativa do agente e aí, na dúvida de como é que está a sua vida pregressa, a gente marca logo uma audiência lá para a sede do juizado do torcedor, que é no 4º juizado. Segundo a juíza, as pessoas que são flagradas cometendo delitos ficam impedidas de frequentar os jogos. Todas as pessoas que se envolvem em fatos delitivos, enquanto torcedor, enquanto ela estiver vinculada ao processo, pagando pena restritiva de direito ou então numa condenação a pena privativa de liberdade, ela fica impedida de vir para o estádio. Esse impedimento pode ir de 3 meses a 3 anos, como diz a lei. Os torcedores ressaltam a importância do serviço. É uma boa, né, para acabar mais com essa violência aqui que existe no estádio. Infelizmente, acontece muito essa questão de furto, né?
na entrada e também na saída, questão de roubar de carteira, celular. É muito importante, né, para que cada torcedor tenha uma certa sensação de segurança, né, devido à violência que nós estamos passando nesse momento no estado do Ceará, com as facções e a violência dentro dos estádios. Eu creio que seja importante. Eu acho que é mais uma medida de proteção para o torcedor, porque até então eu achava que só poderia ser acionada a polícia. Eu acho muito bom, porque assim, além do efetivo policial, né, a gente tem uma ajuda do judiciário, caso acusa furto ou roubo. Eu acho excelente, né, porque aí seria um momento que você resolvia já tudo, já deixava tudo encaminhado, né? Se o financiamento de um imóvel não foi aprovado, é possível receber de volta as parcelas que já foram pagas à construtora? Confira a dúvida no quadro Direito do Consumidor. A minha dúvida é em relação ao financiamento de imóveis, que eu fiz um investimento e esse financiamento não foi aprovado, sendo que eu já estava pagando os valores do financiamento, e a minha dúvida é como eu consegui o que eu investi. A empresa deverá restituir os valores pagos pelo consumidor, uma vez que a verificação no que diz respeito ao cadastro de aprovação ou não deveria ter sido feita antes. Como não foi e o negócio foi concretizado, cabe à empresa reparar, devolvendo os valores ao consumidor, passivo inclusive de indenização por danos morais, uma vez que a pretensão aí do consumidor foi frustrada mediante a inobservância da empresa em relação a esse crédito. No próximo bloco, a gente fala sobre as ações do Judiciário para promover celeridade processual. As mudanças promovidas em 2017 pelo Judiciário cearense para priorizar o primeiro grau de jurisdição já vêm trazendo resultados. A produtividade em varas e juizados aumentou cerca de 30% em 6 meses. Para falar sobre os benefícios das ações desenvolvidas em prol da celeridade dos processos, eu converso com o juiz Ricardo Alexandre Costa, presidente da ACM, Associação Cearense de Magistrados. Seja bem-vindo. Olá, prazer nosso. Doutor Ricardo, que medidas já foram adotadas pelo Judiciário cearense para priorizar o primeiro grau referentes a orçamento e força de trabalho? Nós podemos destacar 2 principais medidas que consistiram na transferência de recursos orçamentários de pessoal de cargo em comissão do segundo para o primeiro grau de jurisdição, que possibilitou a criação do cargo de assistente, que nós chamamos vulgarmente de assessor de juiz, no primeiro grau, onde hoje praticamente todas as unidades judiciárias do estado do Ceará, de primeiro grau, possuem um assessor. Guardada aquela proporção de cargos comissionados reservados aos servidores, nós trouxemos para a força de trabalho no primeiro grau 198 pessoas novas que incrementaram essa atividade fim do juiz. Essa parte ela tem a ver também com orçamento, porque houve a necessidade de um corte no segundo grau de jurisdição, que além do desligamento dos terceirizados, o segundo grau foi afetado com a transferência de recursos dos cargos comissionados no Tribunal de Justiça para os desembargadores, que foram transferidos para esses cargos no primeiro grau nos juízes. Por exemplo, só para que nós saibamos, o valor global do orçamento gasto de cargo comissionado no Tribunal de Justiça, de 55% do valor global gasto no primeiro grau e 45% no segundo grau. Hoje nós já estamos algo em torno de 75% no primeiro grau e só 25% no segundo grau, no indicativo de que a aplicação do recurso ele está chegando próximo daquilo que é o ideal pelo CNJ, que é exatamente observada a demanda de casos novos, né? E os nossos casos novos aqui no Ceará indicam a necessidade de 90% dos recursos para o primeiro grau e 10% para o segundo grau. O senhor acredita que a nova organização judiciária que está sendo implementada pela Justiça Cearense também vai contribuir para a celeridade processual? O grupo de estudos que foi constituído no tribunal, que gerou o projeto de lei, que foi debatido na Assembleia, ele levou em consideração basicamente a demanda de casos novos. Ora, se algumas cidades que têm uma demanda muito maior, com a mesma estrutura de uma cidade que tem uma demanda muito menor em população, em casos novos com a mesma estrutura judiciária, o tribunal buscou com esse projeto balancear a carga de trabalho dos juízes e servidores. Por exemplo, nós temos a cidade de Baixio, com 6 mil habitantes e uma média de 200 e poucos casos novos por ano,
com a mesma estrutura judicial da cidade de Horizonte, da comarca de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, com mais de 60 mil habitantes, ou seja, 10 vezes mais habitantes do que Baixio, e com uma demanda de quase 1.500 casos novos por ano. Ou seja, a estrutura de Baixio, juiz, promotor, servidores, ela era subutilizada e Horizonte era uma super demandada. Então, o que o tribunal fez na prática foi colocar juízes de outras comarcas vizinhas para atender, por exemplo, comarcas como Baixio e trazer essas unidades para as cidades que necessitam, como Horizonte, como Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral, Canidé e etc. Então, na verdade, além de aumentar a celeridade, vai aumentar também a produtividade do Poder Judiciário como um todo. Por quê? Como eu posso exigir de uma unidade que ela produza, por exemplo, a média de julgamento, a média de baixas no ano de 1.200 processos, se ela só recebe 250 por ano, né? Outra ação com o objetivo de acelerar processos foi a Semana de Sentenças e Baixas, realizada em dezembro. Qual o resultado desse esforço? O resultado foi extremamente positivo para a sociedade, porque o engajamento dos magistrados, dos juízes, dos servidores, do tribunal como um todo, do corpo administrativo do tribunal, trouxe para nós um resultado final de baixa julgamento equivalente a 5 vezes de uma semana comum. Nós baixamos e julgamos em torno de 80 mil processos, isso não é pouco. Quem vai ser beneficiado, na verdade, é o cidadão que tem um processo na justiça e que deseja a solução mais rápida possível. O TJCE possui comitê permanente para pensar ações que confiram maior eficiência ao trabalho realizado pelo primeiro grau. Qual o papel do comitê e quem faz parte? O Comitê de Priorização do Primeiro Grau é um instrumento importantíssimo porque ele traz atores do Poder Judiciário, juízes, servidores e desembargadores, secretários da administração, para uma conversa permanente. Essa conversa permanente ela busca exatamente alinhar as ações que o tribunal está tomando com o planejamento estratégico, com a readequação da força de trabalho, com a distribuição orçamentária, com um diálogo maior com a sociedade, governança corporativa entre juízes e magistrados para que a gente possa, por exemplo, desenvolver boas práticas a serem demonstradas e serem multiplicadas em todo o Poder Judiciário cearense, não só no Ceará, mas também repassadas para outras cidades do Brasil, fazem parte, além de juízes indicados e secretários indicados pelo tribunal, juízes também eleitos pela própria categoria, pela própria classe dos juízes, servidores eleitos também pelos servidores e também integrantes indicados pelas associações de classe. Por exemplo, a ACM indica um magistrado para participar das reuniões. E nessas reuniões nós temos direito à voz e na medida em que todo mundo acaba participando, juízes, servidores e a administração como um todo, nós acabamos tendo um certo empoderamento daquelas ações que estão sendo levadas a cabo pela administração e o resultado ele é o melhor possível porque todos saem satisfeitos. Em um cenário de crise econômica no país, é possível implementar ações de melhoria do judiciário que não representem impacto financeiro? Sem nenhuma dúvida. O brasileiro ele é criativo por natureza. Quanto mais a gente consegue padronizar ações, quanto mais a gente consegue simplificar processos, mais a gente vai conseguir emprestar celeridade ao procedimento judicial. E isso não demanda nenhum tipo de aplicação de recurso. Basta que nós, exatamente dentro desse diálogo que há no Comitê de Priorização do Primeiro Grau, não só com os atores do Poder Judiciário como um todo, mas com a sociedade civil, nós encontramos sim nesse debate várias situações onde nós podemos, aperfeiçoando aquilo que já fazemos no dia a dia, produzir mais, gastando a mesma coisa ou às vezes até menos. Os métodos consensuais de solução de conflitos são vistos como solução para desafogar demandas judiciais. O que o Poder Judiciário tem feito para fomentar essas ações? Desde 2006, salvo engano, o CNJ instituiu a Política Nacional da Conciliação com vários slogans, por exemplo, conciliar é legal, e o Estado do Ceará ele aderiu a essa política desde aquela época. E nós temos, ano a ano, aperfeiçoado essa política. Por exemplo, hoje, o Ceará forma mediadores, conciliadores e juízes leigos para atuar dentro do nosso sistema de uma forma muito profissional, utilizando a Escola Superior da Magistratura, trazendo pessoas que trabalham inclusive como voluntárias, mas fomentando essa cultura que não é ainda tão discutida, principalmente nas faculdades de Direito,
que é a da conciliação, que é a da autocomposição das partes. Tanto é verdade que essa política adotada no Ceará, ela traz resultados, como por exemplo, o Justiça em Números demonstra que o Ceará é, se não o mais eficaz nessa política de realização de acordos, mas um dos mais eficazes tribunais do Brasil. Essa política, além de agilizar, ela de fato soluciona o problema, porque as partes se autocompõem, dando uma efetividade maior ao resultado daquele que seria talvez um processo judicial. Ações de políticas públicas, como ressocialização de presos e parcerias do Poder Judiciário com outras instituições, são importantes no esforço de melhoria do primeiro grau de jurisdição? Também, sem nenhuma dúvida. Isso aí também está previsto na política prioritária do primeiro grau adotada pelo CNJ. Nós temos vários exemplos de projetos sociais, de projetos onde os juízes acompanham a sociedade, que vem surtindo muito efeito. Nós temos, por exemplo, situações que tratam de violência contra a mulher em Quixadá, onde o foco é a mulher em si, é o acompanhamento à mulher. E temos, por exemplo, o caso de Maracanaú, onde o colega que desenvolve esse trabalho em Maracanaú, ele tem o foco mais na tentativa de reeducação do infrator. Em Tauá, na ressocialização dos presos, em Guaraciaba do Norte, com projetos de leituras para os presos, para que eles possam retornar à sociedade e retornar com uma mentalidade um pouco diferente daquela que entraram lá. Em Camusim, por exemplo, nós temos também um projeto que trata o infrator de menor potencial ofensivo, aquele cujas penas chegam até 2 anos no máximo, no juizado especial, com vários tipos de acompanhamentos, com palestras, debates, rodas de conversa, acompanhamento pessoal pelo juiz e pela equipe de psicólogos e assistente social. O projeto dos colegas Luciana Teixeira e César Belmino foi finalista do Inovare, Aprendizes da Liberdade. O CNJ hoje, inclusive, se interessa por esse projeto e em breve estará vindo uma equipe à Fortaleza para que a gente possa apresentar para os conselheiros do CNJ e, de repente, quem sabe isso ser irradiado para todo o Brasil. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco continua a falar sobre os esforços da Justiça cearense para acelerar processos no primeiro grau. Estamos de volta. No programa de hoje falamos sobre as ações promovidas pelo Judiciário cearense para acelerar o julgamento de processos no primeiro grau. Nosso entrevistado é o juiz Ricardo Alexandre Costa, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Doutor Ricardo, a priorização do primeiro grau é uma tendência em todos os tribunais do país. Existe alguma determinação do Conselho Nacional de Justiça? E por que é necessário concentrar esforços nessa instância? Em 2014, surge a primeira resolução que fala da priorização do primeiro grau de jurisdição, que é a 194, complementada depois pela 195 e pela 219. Por que essa priorização? O primeiro grau é, na verdade, a porta de entrada, a principal porta de entrada do Poder Judiciário. Logo, nós precisamos de mais recursos financeiros e mais recursos humanos no primeiro grau. E o CNJ ele tem essa política de priorização, determinações no sentido de que o orçamento seja distribuído equitativamente e a força de trabalho também equitativamente. Qual é o principal critério que o CNJ utiliza para cobrar dos tribunais essa priorização? É exatamente a demanda, é a entrada de casos novos no último triênio. Com relação ao Ceará, quais são as principais demandas dos juízes? A virtualização total dos processos. Esse é um desafio que várias gestões do tribunal vêm buscando e eu acredito que a magistratura apoia certamente. Nós precisamos também de um pouco mais de estrutura de pessoal, como por exemplo, alguns estados, até estados pequenos, têm mais de um assessor para o juiz. Tem vários estados onde o juiz hoje é responsável só pelo seu gabinete e não pelo tramitar burocrático dos processos. O Ceará ele já deu passos nessa direção, mas ainda precisamos caminhar mais. Nós temos hoje secretarias únicas da Fazenda Pública, das varas de família, em Fortaleza, por exemplo. Também precisamos caminhar e temos avançado num diálogo permanente com a Comissão de Segurança do Tribunal na segurança dos magistrados e dos fóruns. Outra que eu gostaria de citar aqui é uma melhor qualificação do nosso corpo de estagiários. Nós já propusemos, e o tribunal está estudando, o programa de residência judicial. É uma pós-graduação a nível de especialização, onde a escola da magistratura promoveria em parceria com a universidade, com uma parte de carga horária teórica, 360 horas teóricas, e um pouco mais de 800 horas
práticas nos gabinetes dos juízes e dos desembargadores, nessa vivência que inclusive impactaria para os próximos concursos de juízes e servidores. O senhor já foi servidor do tribunal e agora representa os magistrados. Como isso ajuda a ter uma compreensão mais ampla do funcionamento do judiciário? Eu fiz agora 22 anos de Tribunal de Justiça. Foram 10 como servidor concursado, ocupando cargos comissionados também, e agora 12 como juiz. Eu andei o estado inteiro como juiz e andei também como servidor, numa feliz coincidência. São experiências que nós trazemos e que nós podemos trocar com os colegas mais jovens, até mesmo com os servidores, porque dá uma noção geral do funcionamento do que é o Poder Judiciário. Ao invés da gente ficar apenas reclamando, nós temos muito mais condição, não só eu, mas vários outros juízes que também estiveram na mesma situação, de ser servidores por um bom tempo, de fazer propostas efetivas para que a gente possa, de fato, atacar problemas que nós sabemos que existem. O juiz, ele, quando conhece a realidade da secretaria, dos servidores, das dificuldades que as pessoas enfrentam fora do gabinete do juiz, ele tem muito mais condição de aplicar a justiça. Eu conversei com o juiz Ricardo Alexandre Costa, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Compartilhar conhecimento. Foi essa ideia que motivou a juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo a oferecer um curso gratuito de francês para magistrados. Ela é a nossa personagem deste mês do quadro Além da Toga. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. O artigo 16 do Código Civil francês, que data de 1804, fala sobre a dignidade da pessoa humana. A juíza Tereza Germana conta que o também chamado Código Napoleônico traz na essência os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. O que ela aprendeu nas aulas de história, ainda na escola, despertou o interesse de um dia conhecer o país europeu. O sonho foi realizado em 2010 e no ano seguinte passou a estudar francês em um curso de idiomas. Também teve aulas particulares e em 2013 conseguiu o diploma aprofundado de língua francesa, expedido pelo Ministério da Educação da França. Estudar na melhor universidade de Paris foi questão de tempo. Em 2015, eu fui aceita na Université Panthéon-Assas Paris II, em Paris, para fazer uma especialização em Direito Civil, cujo título em francês é Diplôme Supérieur d'Université. Foram 10 meses de pós-graduação em Paris. Quando voltou ao Brasil, em julho de 2016, a juíza continuou estudando. Atualmente faz curso à distância na mesma instituição. Em casa, tem quase 100 livros que tratam de legislação, vocabulário, gramática, costumes e curiosidades do país europeu. Tudo o que aprende, compartilha com outros magistrados numa rede social. O grupo já tem 142 participantes. Nós temos uma seção de jurisprudência, na qual eu transcrevo integralmente um acórdão em francês e depois faço o comentário, a explicação em português. Nós temos uma seção do jurista do dia, na qual eu apresento os principais juristas franceses, principalmente aqueles que são menos conhecidos. Nós temos ainda uma seção doutrinária, na qual eu comento regras de introdução ao estudo do direito. Nós temos uma seção de gramática voltada para a área jurídica, o que significa que os exemplos, eles são todos baseados em normas jurídicas, diferentemente do que se vê em estudos de gramática comuns. Além disso, nós temos também um setor, digamos assim, de cultura francesa. Nessa sessão eu explico um pouco de como proceder no caso de fazer uma viagem à França, como são os costumes. No momento em que a pessoa enviar um e-mail solicitando a inclusão, aí ela poderá fazer parte do grupo. O juiz Jorge Diciero, titular da Vara Única de Trânsito de Fortaleza, está entre os participantes do grupo de francês para magistrados. Ele fala sobre a importância do aprendizado para o trabalho no Poder Judiciário. A Germana teve uma iniciativa que ela é contagiante. Primeiro porque conjuga o conhecimento da língua
com o conhecimento da cultura francesa e do jurídico francês, né? Então, é um curso formatado especificamente para magistrados, e ela cria uma perspectiva de utilidade prática no futuro próximo. Ela criou pontes entre o Brasil e a França para cursos na França. Para a juíza Tereza Germana, a satisfação dos colegas é um incentivo. Ela conta que magistrados de todo o país participam. Me sinto muito feliz transmitindo aos meus colegas essas informações, esses ensinamentos que eu obtive na universidade, e ao longo das viagens, ao longo das leituras, é uma maneira de compartilhar e me sentir inclusive próxima dos colegas, né? Porque é uma troca. Eles também, através dos comentários, através das próprias visualizações, eles estão, de um certo modo, reagindo, participando, e é uma sensação maravilhosa de estar reunindo essas pessoas em torno das minhas afinidades. E a partir do dia 23 de fevereiro, a juíza Tereza Germana estará ministrando o curso Noções Básicas de Idioma, Cultura e Direito da França. A capacitação, que é de graça e vai até dia 14 de dezembro, é voltada para servidores e magistrados do Poder Judiciário. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.